Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai discutir sobre a reflexão da luz. Como é que funciona então? Vamos só recapitular um pouquinho. A gente viu que a luz sempre viaja em linha reta, mas agora ela vai começar a atingir alguns obstáculos ou anteparos. E aí vamos ver como que isso, quais as consequências disso, né? Então, uma coisa é a luz estar vindo, toda organizadinha, em linha reta, bate num anteparo bem linear, né, bem retinho mesmo, e simplesmente toda essa luz é refletida de maneira bastante organizada até os seus olhos. A gente diz que essa reflexão ela se chama regular ou especular, e é exatamente a reflexão que ocorre nos espelhos. Então, por que eu consigo ver a imagem por meio de um espelho? Porque do jeito como a luz chega nele, é toda organizada e exatamente a imagem da onde veio essa luz, ela é refletida até os seus olhos. Então você consegue ver com perfeição e nitidez, porque os raios ficam todos organizadinhos e bonitinhos. Então aqui tem um exemplo real desse acontecimento com um feixe de laser, que ele está batendo numa superfície espelhada. Então todo o raio incidente é refletido em sua totalidade. Você não perde praticamente nada de informação. E por isso que você consegue ver a imagem com nitidez. Só que tem algumas superfícies que não são tão lisas e polidas como é o espelho. Elas são mais irregulares, como por exemplo, paredes, mesas, que é de madeira, que é uma superfície bastante irregular. Então, simplesmente, a luz chega bonitinha, retinha, só que como a superfície é toda torta, né? Simplesmente cada uma vai para uma direção. E aí eu não consigo formar a imagem. Não dá para você olhar para uma parede e tipo se ver, porque a parede ela tem essa irregularidade. Então cada feixe de luz que está batendo em você e indo para a parede simplesmente vai ser perdido, né? Vai cada um para um canto e não dá para ver nada. A gente não consegue fazer a formação de imagem. Esses raios eles ficam difusos. Por isso que a gente chama de reflexão difusa. Reflete, porque você enxerga a parede, né? Então ela reflete essa luz, só que não é organizado, porque eu não consigo ver a imagem por trás dessa luz que bateu na parede. Então aqui tem um exemplo de uma reflexão difusa, onde claramente eu consigo ver a luz que está vindo até o anteparo, né, que vai incidir nessa superfície irregular, só que eu não consigo ver sair, como eu vi aqui, algo bonitinho, porque está cada um para um lado, para um canto, dispersou, tá vendo? Dá para ver uma nuvem meio avermelhada aqui ao redor, e simplesmente indicando que cada um foi para um canto. Ou seja, perdeu a informação daquela imagem com nitidez. E praticamente isso aqui é o que acontece em qualquer superfície. Aqui é a superfície espelhada, então o espelho faz isso, ou alguma coisa muito polida, metálica, né? A gente consegue ver isso bem representado, só que a grande maioria dos objetos estão nessa situação. A gente não são espelhos, então a gente não consegue ver a imagem, né, da luz que chegou incidindo neles. E como que funcionam as leis da reflexão? A gente tem duas leis que devem ser seguidas. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal ao espelho, no ponto de incidência, estão no mesmo plano. Na verdade, ele quer dizer que isso acontece de uma maneira organizada, tá? Dentro de um plano mesmo, onde raio bate, raio reflete, normal com a superfície, que eu vou explicar como é que isso funciona. É só para dizer que não é uma coisa que faz curva, tá? É simplesmente tá num plano, tá numa coisa reta. Bateu, foi e tá bonitinho, tá organizado. Não é uma coisa tipo em 3D, né? A gente faz em 2D só essa análise. É isso que quer dizer essa primeira lei. Segunda lei, ele diz que a amplitude do ângulo de incidência é igual à amplitude do ângulo de reflexão. No fundo, ele quer dizer que o ângulo que incidiu o raio é o mesmo que vai sair esse
esse raio. Então ele não bate de qualquer jeito e vai de qualquer jeito. Ele bate com um certo ângulo e esse ângulo ele é copiado do outro lado na reflexão e fica exatamente igual, certo? O ângulo incidente e o ângulo refletido. Isso ocorre sempre. Ou seja, ocorre na situação de reflexão regular. Está vendo que se eu traçar uma reta aqui dividindo, eu vejo que o ângulo que tem aqui é o mesmo que tem desse outro lado. Eles se conservam. E também é o mesmo que vai acontecer aqui, só que aqui a superfície não é reta, a superfície faz curvas, então tá batendo aqui, bate aqui, mais esquisito, a outra superfície está assim, então bate aqui e sai para o outro lado, então a lei da reflexão ela continua valendo, o ângulo de incidência é igual ao refletido, mesmo na situação difusa, só que o problema é que essa superfície não é reta, ela é cada uma assim, né, tipo, de um jeito aonde eu tenho ângulos diferentes por causa da inclinação, dessas mini inclinações que existem na superfície. Mas a lei da reflexão ela é sempre seguida, seja superfície espelhada, parede, pessoas, tá? Ela é sempre seguida em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Bom, eu tenho aqui a superfície e eu sempre tenho que traçar a normal à superfície. Normal, aquela mesma normal que a gente via lá na física do primeiro ano, que ela formava um ângulo de 90 graus, né, com os bloquinhos, né, com a superfície que a gente estava analisando. Então, essa normal continua existindo aqui. Só que não tem a ver com força-peso, porque eu não vou calcular o peso do espelho, o peso da mesa aqui. Eu só quero saber como que esse raio está se refletindo em cima desse material. Então, a normal sempre 90 graus, com a superfície onde o raio está incidindo, e os ângulos de interesse é esse. I, que é o ângulo de incidência, sempre com a normal, que é essa reta que a gente traçou, ele é exatamente igual ao raio, ao ângulo do raio refletido, que eu chamo de esse R, certo? Esses valores de ângulo são iguais. Lógico que a mesma coisa ocorre aqui desse lado, em que esse ângulo é igual a esse ângulo daqui. Porém, os ângulos de referência são sempre os que fazem contato com a normal. Então, o que eu vou medir sempre é esse que está aqui em cima em contato com a normal, e não esse que está em contato com a superfície. É uma regrinha também das leis da reflexão. A gente dá referência para esse ângulo aqui. Mas é claro, como eu disse, que esse também é igual a esse. Tá? Não faz diferença. E aqui está a legendinha. Então, raio incidente, ângulo incidente, raio refletido, ângulo do raio refletido. Normal, né, sempre pela letra N, e aqui ponto de incidência, esse ponto aonde bateu esse raio de luz. E essas são as leis da reflexão. Ou começar a fazer algumas aplicações. Espelhos é onde a gente viu que a reflexão vai ocorrer de uma maneira muito organizada, muito perfeitinha, alinhadinha. Então, as leis físicas são mais fáceis de serem estudadas nesse tipo de situação. E o que eu preciso ter em mente? Que o espelho sempre gera imagens virtuais. Por que essa imagem é virtual? Porque ela está sempre atrás do espelho, certo? Você não consegue tocar na imagem, ela não está aqui do seu lado. Você não pega essa imagem. Então, ela é sempre atrás do espelho, num mundo que você não tem acesso, num mundo virtual. Porque se você olhar atrás do espelho, você não vê nada. Só se você estiver na frente dele, você vê como se a imagem estivesse atrás dele. Mas se você for lá, né, você não vai encontrar coisa nenhuma. É só quando você está na frente dele que você vê essa projeção de uma imagem lá atrás. Por isso ela é virtual. Ela não faz parte do mundo real, tá? E, bom, por que eu estou dizendo isso? Porque não é tão óbvio assim. Vai ter espelhos, que a gente vai ver mais para frente, que eles produzem imagem real. A imagem salta do espelho. Ela vai para a tua frente, tá? Então não é o caso ainda de espelhos planos. Aqui todos os espelhos planos só produzem imagem virtual atrás dele, mas depois a gente vai ver outros formatos de espelhos nas próximas aulas que a coisa não é bem assim, tá? Aí vai ter imagem também, além da virtual, vai ter também a imagem real.
E aí como que funciona então para o espelho plano? Bom, eu tenho aqui um objeto que eu estou chamando de P. Ele está a uma distância D desse espelho e a gente sabe que a imagem dele, eu vou chamar de P', se forma atrás do espelho. Esse objeto, o P, ele está emitindo raios de luz. Ele pode ser uma fonte produtora primária ou ele pode ser uma secundária que está incidindo luz, ele reflete, só que ele manda raios para todas as direções, certo? Nos 360 graus ao redor dele. Porém, só alguns raios vão bater no espelho, esses que estão desse lado aqui. Esse daqui, ó, não bate no espelho, não bate no espelho, não bate no espelho. Mas quem estiver aqui nessa faixa vai bater no espelho e vai ajudar na formação da imagem. Pela lei da reflexão, a gente viu que raio incidente traço uma normal aqui, tem o raio refletido, os ângulos são iguais, né? O incidente com a normal, refletido com a normal. Esse outro raio está mais inclinadinho, então ele vai ter um ângulo diferente do que eu tinha nesse primeiro raio, mas ainda assim, quando eu traçar a normal, esse ângulo incidente com a normal tem que ser igual ao ângulo refletido com essa normal. Se vier um outro raio mais inclinado, vai ter um ângulo diferente do que teve esses dois, mas dentro desse raio, o incidente tem que ser igual ao refletido para sair ali. Logo, esses raios eles estão indo cada um para uma direção. Eles não vão formar uma imagem aqui fora. Porém, quando eu prolongo eles, certo, refletido para trás do espelho, eu vejo que existe um ponto de conversão. Então, eles se convergem para um único lugar. Esse ponto onde eles se convergem é a formação da imagem. Então, é a imagem se formando atrás do espelho, porque o raio dela vem, reflete e vai, ó, cada um para um lado, que eles nunca vão se encontrar aqui fora. Mas, lá dentro do espelho, pela prolongação desses raios, eles se encontram. E isso também é uma dica para a gente saber quando é imagem real, quando é imagem virtual. Imagem real, ela é formada pelos raios reais, os refletidos. Eles vão convergir em um único ponto, fora do espelho, e aí forma uma imagem real. A imagem virtual, sempre atrás do espelho, só é formada por prolongação desses raios refletidos. Então, são raios que não existem de verdade, são raios que a gente projeta. Por isso, também, imagem virtual. Então, essa é uma formação de imagem. Mais uma coisa que a gente precisa discutir, a simetria entre o objeto e a imagem que ele forma. Por quê? O objeto ele sempre conserva a distância, né, que existe entre ele e o espelho com a imagem. Por quê? Aqui é um espelho. Espelho sempre a gente faz essa representação. Uma linha reta com uns cisquinhos e esses cisquinhos indicam a parte de trás do espelho, para eu saber qual é o lado para eu olhar, né, que ele funciona como espelho. Então é esse daqui. Aqui tem um objeto que eu chamo de um objeto BA, que são exatamente os pontos das duas extremidades. O objeto B, se eu reparar, ele está mais perto do espelho do que o ponto A desse mesmo objeto. Consequentemente, a formação da imagem desse objeto vai ter o ponto P', que é a imagem do ponto P, mais perto do que o ponto A. São as chamadas imagens espelhadas, né? Porque quem está mais perto gera imagem mais perto. Quem está mais longe aqui vai gerar uma imagem mais longe. Isso tem que ser conservado. Então, é uma das regras também para a gente ver essa simetria entre o objeto e a imagem. Outra coisa que acontece aqui também. Vamos ver a letra R real sendo o objeto, né? Sendo aqui a criação da imagem dela atrás do espelho. Bom, esse ponto onde começa a letra R, ele disse que estava a 3 centímetros do espelho. Então, como é simétrico, a imagem, a pontinha do R também estará a 3 centímetros atrás do espelho nessa visão virtual projetada, né, do que é essa imagem formada. A letra R tem a altura de 5 centímetros, então a sua imagem terá exatamente o mesmo tamanho. Espelho plano não aumenta imagem, espelho plano não diminui imagem, tá?
Então é sempre o mesmo tamanho do objeto. O que te dá às vezes uma falsa sensação é que se você chegar muito perto do espelho, parece que é maior, e se você estiver mais longe, você parece que está menor. Mas é aquela coisa que a gente discutiu umas aulas atrás, do seu ângulo de visão, que quando está perto está maior, então você vê de um jeito, e quando você está longe ele diminui, esse ângulo de visão. É só uma sensação. De verdade, o objeto, a imagem, sempre no espelho plano, tem o mesmo tamanho. E aí usamos a regrinha da simetria. Então a barriguinha do R está mais perto do espelho, logo a imagem da barriguinha é a primeira que aparece. Percebam que o desenho do R é sempre espelhado ao contrário. Eu não desenho ele assim, ó, exatamente com Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que virar ele, tá? Porque quem está mais perto tem que aparecer mais perto. A base lateral dele, que está mais longe, sei lá, mais de 3 centímetros, tem que ser a que vai estar mais longe também ali do outro lado. Então, isso tem que ser conservado. Por isso que eu vejo a imagem desse jeito para um objeto, né, com essas características. Então, sempre respeita essa regra. Perto, perto, longe, vai estar com a imagem mais longe também. Então, é só eu seguindo, né, esse princípio para fazer as representações. E um último assunto que a gente precisa discutir é o campo visual de um espelho. Toda vez que você olha no espelho, ele te dá um campo de visão que está atrás de você. Porém, você não enxerga qualquer coisa, você enxerga o que o espelho te permite enxergar, né, dentro do campo de visão dele. Então, se tiver uma mosquinha aqueles mais para cima, você não vai conseguir enxergar ela olhando para o espelho. Claro que se você levantar a cabeça, você enxerga. Ela vai estar aqui em cima do espelho. Mas, dentro desse campo de visão, dá para ver claramente que não é uma região que o espelho pega. Então, como que funciona o campo de visão para a gente saber o que o espelho está pegando e o que o espelho não vai conseguir pegar? Quando você olha para frente de um espelho, então, lembra que a tua imagem está sendo formada atrás dele. Aqui existe um raio de luz, certo? Que a gente pode fazer uma projeção, que está vindo aqui no ponto mais alto do espelho e pelo ângulo de incidência e reflexão, ele vai atingir exatamente os seus olhos. Está vindo um outro raio de luz que bate na extremidade mais baixa do espelho e pelo ângulo de incidência que a gente traça normal aqui também, certo? Então, a incidência é igual ao refletido, bate exatamente no olho da pessoa. Esses são os limites, porque se o raio for mais para cima, é parede. Parede não vai refletir. Então, todos esses daqui que estão nesse intervalo, eles vão convergindo no olho da pessoa. Lembra que a imagem da pessoa está atrás do espelho. Então, se eu prolongar esse raio que é refletido para cá, se eu prolongar ele atrás do espelho, forma exatamente uma figura organizada de um triângulo, que me dá exatamente o campo de visão do espelho. Então, tudo que está aqui pintadinho é o que eu consigo ver através do espelho. Ah, e se eu estiver meio torto? Tudo bem, você vai ter um campo de visão mais distorcido. Então, imagina que eu tenho aqui um espelho que começa aqui e termina aqui. Aqui está a pessoa com esse olhinho olhando. Então, sempre pega a ponta do espelho. Então, o raio vem para cá, traça normal, ângulo incidente igual ao refletido, bate no olho da pessoa. Aqui pega a outra extremidade, então traça normal também. Ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, e ele também acerta aqui no olho da pessoa. E tudo isso, todos os raios que vierem aqui, que vão atingir o espelho em cheio, vão atingir, né, na reflexão, sempre convergindo aqui no olho da pessoa. E esse, então, a área pintada é o seu campo de visão que o espelho é capaz, que é o capaz de você conseguir enxergar olhando apenas para o espelho. Lembra de fazer a projeção, então, a mesma distância, você coloca a imagem, faz a prolongação dos raios, porque eu estou atrás do espelho, e é como se a pessoa estivesse aqui atrás do espelho, olhando todo esse triângulo mais tortinho. Então, sempre forma um triângulo. Se você está exatamente em linha reta, é um triângulo equilátero. Se você está aqui de uma maneira mais oblíqua, né, então é um triângulo também mais torto que vai ser formado.
E aí é como se você estivesse atrás dele, olhando exatamente essa configuração. E esse é o campo de visão, tá? Então, essa é a aula de hoje. A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau, pessoal.